E aí pessoal, eu estou aqui de volta para mais um vídeo e este aqui será então o primeiro Intetsu Recomenda aqui do canal, onde eu irei pegar um anime que eu gosto muito, mas que não seja tão popular, né? Que não seja tão conhecido pelas pessoas e irei recomendar para vocês. O anime que eu escolhi para esse vídeo é o Wixos. はひとえにカードの裏を持って Bom, fazendo uma pequena introdução, o Wixos é um anime que gira em torno de um card game de mesmo nome, né? O nome do card game é Wixos, e toda a história, então, ela se passa com o jogo de fundo, sempre envolvendo esse jogo, né? Então vocês devem estar se perguntando agora, deve ser um anime tipo Yu-Gi-Oh, né? Não é um anime nem um pouco parecido com Yu-Gi-Oh! É bem diferente. As propostas são bem diferentes. O Yu-Gi-Oh! Ele tem uma proposta mais voltada para o público infantil. O Wixos, ele é um anime bem mais dark e que definitivamente não é para o público infantil. Ele pode não ter gore, nem tanto sangue assim, mas ele mexe com o psicológico das personagens. Então isso pode até, às vezes, ser mais pesado do que alguma coisa que tem só um pouquinho de sangue, né? O Yu-Gi-Oh! Tem uma proposta bem mais, né? Bem como eu falei bem antes, né? Bem diferente mesmo. Toda aquela proposta de amizade, não sei o quê, poder da amizade, todo mundo feliz. O Wixos não é bem assim, né? As personagens não são bem felizes, assim. Bom, continuando aqui, a história começa apresentando, então, esse jogo chamado Wixos, que é um card game bastante popular entre as garotas ali da história. E o anime, então, apresenta pra nós certas garotas quando compram um deck. A personagem principal do deck, que é chamada a Rurigo, né? Que, como é que funciona o Wixos, basicamente? Você tem uma personagem principal no deck, que é a sua Rurigo, e você combate a Rurigo do seu oponente usando as outras cartas do deck para apoiar a sua personagem principal. Então o jogo é assim. Então quando você compra o deck, você vai ter a sua Rurigo, e nesse anime, então, certas garotas, quando compram o deck ou ganham o deck, enfim, quando elas dão um jeito de pegar as cartas, a Rurigo começa a falar com elas, ela tem vida própria, tem personalidade, e essas garotas, então, são escolhidas para ser Selectors. かわいい。このカードはプレイヤーのターンに声もかわいいって Selectors, então, são essas garotas que têm essas Rurigos especiais. 君は何者なの？どうしてカードがおしゃべりなん？バトルってカードバトルがしたいってこと？ E elas têm que batalhar com outras garotas. Por causa que quando você batalha com as outras garotas, se você ganhar um número X de batalhas, você tem qualquer desejo realizado. Porém, se você perder 3 batalhas, você não tem o seu desejo realizado e ainda tem o seu desejo revertido. Ou seja, se o meu desejo for ficar rico, por exemplo, se eu perder 3 batalhas, eu vou virar o cara mais pobre do mundo. Então ele é um anime com essa proposta. Temos as nossas personagens, que são todas as Selectors, né? Por causa que se fosse só um joguinho normal lá de mesa, não ia ter graça. Então todas as nossas personagens são as Selectors, e a gente vai acompanhar as batalhas delas para tentar realizar os seus desejos, vendo algumas perderem, vendo outras ganhando, observando algumas terem seus desejos revertidos. E é muito bom, cara. É muito bom. Ele é um anime bem dark, assim, como eu falei antes. Ele mexe com o psicológico, por causa que todas as nossas personagens, elas têm uma certa característica única. Vou falar aqui um pouco das personagens para ficar mais claro. A gente acompanha, então, a nossa protagonista, que é a Haruko, que ela ganha um deck de Wixos do seu irmão, e quando ela tá lá abrindo o deck de Wixos, a Rurigo começa a falar com ela, e ela descobre que virou uma Selector, e ela entrou nesse ciclo, então, de batalhas escuras, como eu posso chamar o lado negro ali do Wixos, e é assim que começa tudo. A Haruko, então, ela é uma personagem até bastante feliz, né? Ela é a personagem mais normal do anime, tá? A única defeito dela é que ela tem um certo vício em batalhar. Através das batalhas do Wixos, a Haruko conhece a Yuzuki, que vira amiga, então, da Haruko, que também é
uma das personagens principais, e o problema da Yuzuki é que ela quer se casar com o irmão dela, o irmão de sangue dela. E o desejo dela, então, é tornar esse tipo de relação possível. Então aí você já vê que a situação fica um pouquinho mais, né, dark. Bom, continuando aqui, temos a Hitoi também, uma das personagens principais, que ela é aquela garota bem tímida, bem na dela. Depois nós temos a Akira, ou a Akilaki, que é uma modelo, que ela é a personagem sádica e malvada do anime. E temos, por último, a Yona, que é a personagem que... ela também é uma modelo, ela trabalha na mesma agência ali que a Akira, e ela é aquela personagem que tá sempre demonstrando um ar de superioridade. Tipo, eu sou a melhor, e eu nem quero saber de vocês porque vocês são fracas, sabe? Então, essas são nossas personagens, então são 5 personagens principais no total, e a gente então vai acompanhar as batalhas dessas personagens, vendo se elas conseguem ou não realizar o desejo delas. Ou vendo elas se ferrarem muito, que é o que acontece quando você perde 3 batalhas. Bom, esse foi um baita resumão assim da história. Eu particularmente gosto muito desse anime. Ele é um anime que, quando eu falo, praticamente ninguém conhece, sabe? Que ninguém assistiu. E ele é bem desconhecido até por causa que eu acho que um dos principais fatores é por girar em torno do jogo de cartas. Daí a maioria das pessoas acho que acaba não tendo interesse de ver, nem de conhecer. Mas ele é muito bom, até por causa, como eu falei antes, por tratar desse lado mais psicológico das personagens. E as garotas também são legais. Você vai assistindo, você vai se apegando às garotas, você vai ter uma favorita que você quer torcer por ela e assim por diante. Mas bem, como eu falei antes, essas nossas 5 garotas principais cada uma delas tem a sua Rurigo, e as Rurigo também acabam sendo personagens e que você pode ou não gostar delas. Eu gostava da Tama, que é a Rurigo Daruko, né? Mas todas as outras personagens também tem uma. Eu recomendo esse anime para quem quer assistir alguma coisa então mais com um lado dark, psicológico, sem gore, tá? Ele é mais pelo esse lado psicológico e dark mesmo. Você vai comparar certas cenas de ação, por causa que as batalhas entre as personagens elas acabam sendo numa dimensão paralela, né? Quando os duas Selectors se encontram, elas só pegam o deck lá delas, mostram uma pra outra e falam open, e assim o tempo para, e elas vão pra uma espécie de outra dimensão e jogam lá. E nessa dimensão as cartas ganham vida, né? O Rurigo fica lá em 3D e é uma batalha de ação legal até. Só não tente entender o jogo, tá? Por causa que tem muita regra esse jogo. Eu, por exemplo, eu assisti todas as temporadas e até agora eu ainda não entendi como é que funciona a mecânica. Eu também não tive interesse de pesquisar na internet, mas se você pesquisar você vai achar. Mas você não consegue só, entender as regras do jogo só de assistir o anime. Não é que nem Yu-Gi-Oh!, porque o Yu-Gi-Oh! A mecânica é bem mais simples, né? Você só assistindo o anime lá, você consegue descobrir como se joga. Esse aqui ele é um pouquinho mais complexo, né, as coisas. Mas é um anime muito bom. Ele tem 2 temporadas. A primeira parte tem 2 temporadas. E a segunda parte tem mais 2 temporadas. Essas partes que eu falo é o quê? A primeira parte são focadas nessas 5 personagens que eu falei antes. Que eu diria que é a primeira geração. Daí depois, a segunda parte é focada em outras personagens. Não são essas mais que eu falei. Tanto é que as regras do jogo mudam. Você acaba não batalhando mais por desejos, mas por memórias. Então, cada vez que você perde uma batalha, você perde uma parte dessas memórias, sabe? Então, nessa segunda parte, eles mudaram os personagens e um pouco da mecânica do jogo. Acrescentaram uma mecânica lá de moedas também. Então, deu uma mudada. E nessa segunda parte, a última temporada, que eu achei a melhor de todas, foi um crossover, por causa que eles pegaram as personagens da primeira parte, juntaram com as personagens da segunda parte, juntaram as mecânicas e fizeram um baita anime, véio. Foi muito bom essa última parte aí. Vale a pena assistir. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que ele é um anime de mistério, por causa que você acaba... No início você não entende nada, né? Você não entende o que são as Rurigo, da onde que elas vieram.
O que acontece quando você tem os seus desejos realizados, o que realmente acontece, né? Então você acaba sempre fica se perguntando essas coisas, o que faz com que você sempre queira ver o próximo episódio. Por causa que você sempre quer ver qual que é o mistério por trás do jogo, né? Por que o jogo está acontecendo, quem criou o jogo e essas coisas. Então, se você gostou dessa proposta, dê uma olhada em Ixos. Eu garanto que você vai gostar. Obrigado por assistiu e valeu!